Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida, bom dia pra você. Você, como é que você está? Excelente manhã, hoje é sexta-feira, graças a Deus. Para alguns, de repente, sábado é dia de trabalhar, tem dia que trabalha dia sim, tem gente que trabalha dia sim, dia não, né? Então, sexta-feira é um pouco relativa, né? Mas ainda assim, sexta-feira é sexta-feira. Fim de semana é fim de semana. Pronto. É isso que importa. Então vamos aproveitar. Claro, a gente poderia dizer, mas segunda-feira também é segunda-feira. Segunda-feira é tida. Segunda-feira é tida como, nossa, começou a semana. Não. Poxa, começou tudo de novo. Enfim. O importante é o que a gente faz de cada dia, né? O que a gente faz com que cada dia seja pra gente, não é mesmo? Então vamos fazer com que a nossa sexta-feira, afinal de contas, não é a questão de ser sexta-feira, mas é a questão de ser hoje. A questão de ser hoje e ser sexta-feira ainda melhor, né? E é isso aí. A pergunta é: como é que você está? Você está bem? Dormiu, descansou? Conseguiu já fazer uma refeição básica, leve, ou ainda não? Você não tem o hábito de fazer aquela refeição matinal antes de ir para o trabalho, mas quando chega no trabalho, ou nem isso, já perto do almoço, belisca alguma coisa, cuida de você, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo físico, cuida dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, cuida do lado espiritual também, cada um com a sua crença, mas é importante a gente ter um apego, ter um temor, acreditar em algo maior, Então, olha aí, tá vendo como é que é o negócio? O cara vai fechando, aí ó, tá vendo como é que é? No dia a dia a gente passa por essas coisas. Olha lá, pra vocês verem ao vivo e a cores como é que funciona. Estava eu aqui dirigindo tranquilamente e um cidadão acabou fechando a minha passagem, né? Colou no carro e, bom, acontece. Por isso que é muito importante a gente estar atento a tudo, aos sentimentos, às emoções, ao espiritual. Você ainda buzina, agradece e fala o quê? Vai com Deus. Não adianta ficar estressado. Outras pessoas já caíram umas coisas, mas tá bom, não tem problema não. Sexta-feira abençoada, olha lá, graças a Deus não aconteceu nada. Mas voltando àquilo que estávamos conversando, nossa, é que eu estou olhando aqui 3 minutos, né? Então eu tento ser mais breve. Não contava com esse imprevisto. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu perguntei se você está bem, se você dormiu, se você... Vou te falar, olha pra cá, hein? Olha pra cá. Porque você é importante. Você é importante, você é muito importante. Você é mais importante do que você imagina. Por quê? Porque você é único. Ou você é única. Para você ter uma ideia, né? De que você seja único ou única. É a sua impressão digital, é a sua íris, e a sua essência. Não tem ninguém igual a você. Então, você é importante. Se você é uma pessoa, se você é único ou única, por onde quer que você passe, você deixa a sua marca. Você deixa um pouco de si. Então, olha pra dentro de si. É até engraçado isso, né? É mais fácil a gente olhar. É até engraçado.
se perguntarem para você, algumas vezes eu já ouvi isso, eu já ouvi que é muito mais fácil a gente saber os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Quando perguntam para você, fala para mim 10 defeitos, aí eu vou dar uns segundos para você pensar. Quais são os seus 10 defeitos? Acho mais fácil você falar. Agora, se eu te perguntar quais são as suas 10 qualidades, acho que vai ser mais difícil, né? Vou deixar você pensando. Tá, então, os nossos defeitos e as nossas qualidades, tudo isso é importante. Até porque não existem defeitos, existem características, né? Eu estava até assistindo a um vídeo esses dias, na qual uma psicóloga, a Karina Pirro, de novo eu cito porque é bem interessante, ela é bem íntegra, é bem coerente nas abordagens que ela faz. E ela estava comentando sobre Big Five. Big Five é uma teoria que descreve um pouco, que faz com que a gente, que descreve a nossa personalidade. Não sei se é bem isso o termo, mas depois eu vou lembrar conforme eu vou falando aqui. Tem um nome, tá? Eu não vou lembrar agora. Traços da personalidade. Essa teoria identifica os nossos traços de personalidade, os traços da nossa personalidade. Então, a gente tem características que, segundo outras teorias, com o passar do tempo a gente acaba mudando. Ou seja, a nossa percepção hoje é uma e daqui a 5 anos é outra. Quanto ao Big Five, não. Ela já se mantém mais ali. Já é uma teoria que consegue demonstrar mesmo os traços da sua personalidade, como se você tivesse uma característica ali básica, um traço que te acompanha a sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que de repente ela é mais combativa, um dos traços uma das características relacionadas a esse traço é que tem as pessoas que são mais combativas, mais reativas, que não aceitam, e ela faz uma abordagem bem legal. Por fim das contas, até esse jeito de ser, aquela pessoa que você fala, não, mas isso não, mas aquilo também não, até nisso, esse tipo de característica é importante para casos em que ela deu como exemplo quando tem aquelas manifestações. Essa pessoa combativa é aquela que vai lá, que se coloca à frente da situação, que questiona, que não aceita, que de repente leva até acaba até de certa forma sendo agredida verbalmente, né? Não só verbalmente, mas pode acontecer uma agressão física, mas a pessoa está ali, ela se posiciona, tá? Se a gente não tiver pessoas assim, que se posicionem, os nossos direitos, de que forma a gente conquistou? Com pessoas combativas, com pessoas que realmente não se silenciavam. Mesmo na época da ditadura, quantas pessoas foram, mesmo tem, nossa, não sei se vocês assistiram aquele filme, aquela série do Raul Seixas, muito, muito, muito legal mesmo, mostrando um pouco, com relação às pessoas, a cantores, celebridades da época, que mesmo assim compunham música, porque gostavam e porque eram contra a situação e estavam lá. Então, assim, é difícil você imaginar, né? De repente você estaria disposto a isso? Não, correr risco de vida. Mas tem gente que é assim, tem gente que corre risco porque acredita, porque é da personalidade dela. Então, não existem defeitos, não existem existem apenas características, tá? Qualidades, ou seja,
olhando por esse lado, tudo é qualidade, tá bom? E muito de quem você é hoje, muito das características que você tem hoje, elas de repente elas têm relação com a sua infância. Também outra abordagem muito interessante, se você olhar no passado, claro, você não consegue, mas algumas passagens da sua vida, elas ficam gravadas, sim, na sua mente, de tal forma que você não esquece, e é da sua infância. Umas marcaram e outras não, né? Então, por quê? Foi um trauma? Esteve na sua infância, fez parte da sua infância, foi um trauma? E tá, como é que você lida com isso hoje? Você procurou lidar? Nossa, teria exemplos aqui para comentar, até mesmo no trabalho. Vou citar esse exemplo que é mais simples, mais rápido, né? Uma colega minha, ela não gosta de usar vestido, e quando ela usa vestido, se alguém chega para comentar sobre ela, sobre o vestido, nossa, como você está bonita, seu vestido, nossa, ficou legal, você fica bem de vestido. Ela não gosta, ela sai de perto, sabe? E ela estava comentando que na infância ela não usava vestido. Não usava vestido porque os pais, tabu, os pais não queriam, o pai não queria que ela usasse, então ela não usava, ela não se... Então hoje, aquilo ficou tão gravado, tão marcado, que menina não pode usar vestido, porque é feio, né? Então isso ficou tão gravado que quando ela coloca por causa das pessoas, que por causa do marido, ela é casada, por causa do marido, fala, por que você não coloca vestido? Poxa, fica tão bom, tão bem, você cai tão bem em você esse vestido. Ela resiste um pouco, e quando coloca, se ele comentar alguma coisa, então assim, sabe, muito ficou gravado na sua vida, e naturalmente hoje. E outra coisa bem importante é, você na sua infância, você não sabia quem você era de fato, você não tinha um olhar para dentro do si, não tinha essa percepção de quem você é, né? Embora você tivesse atitudes, como assim, depende de você na sua infância, você era, quando criança, você era aquela pessoa que explorar, mais curiosa, sabe, de pegar lá aqueles enfeites da estante, do rack, já mexer, de repente desmontar, sabe, de repente fosse assim uma questão de descoberta, de querer saber, de querer conhecer o funcionamento daquilo. Mas se você naquela época, na sua infância, se você era criticado, tipo, nossa, você quebra tudo, não, de repente você só queria saber o que tinha ali dentro, porque era uma curiosidade. Mas se ficassem o tempo todo reforçando isso pra você, nossa, você quebra tudo, não te dou mais presente, você não merece nenhum presente, porque, sabe, essas palavras pesadas, elas estariam na sua vida tão presentes naquela época e se estenderiam inclusive até hoje. E como é que você se olharia? Sabe, no fundo, você olharia para dentro de si dessa forma: eu sou uma pessoa que não mereço presente, eu sou uma pessoa que eu destruo tudo, eu sou uma pessoa que... por aí afora, sabe? Então, olha para dentro de si e tenta descobrir. É importante, muitas vezes a gente, com a ajuda de um profissional, a gente consegue perceber sobre essas marcas que ficaram na nossa vida lá no passado, que fizeram parte da nossa vida, que constituíram traumas na nossa vida e que hoje elas fazem muito parte da pessoa que a gente é. Como é que a gente foi cuidado, quem cuidou da gente, o pai, a mãe, como é que tratou a gente, sabe? Então, a gente precisa olhar para frente, precisa dar um passo adiante, sabe? E acreditar, se sentir merecedor de alegrias, merecedor da felicidade, merecedor da dádiva de estar hoje vivo, sabe? E capaz é importante.
Sinta-se importante, justamente porque você é único, tá? E é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar em branco. Não pode deixar passar em branco. Afinal de contas, você faz a diferença na vida das pessoas. Olha só, você faz a diferença na vida das pessoas. Saiba disso. Então, mas as pessoas não me importam. As pessoas, a opinião das pessoas sobre você pode não importar. Às vezes a gente avalia. Não pode governar, não pode manipular a nossa vida. Definir, não pode nortear a nossa vida, mas, sabe, é importante a gente ter meio que um filtro, né? Com relação àquilo que as pessoas falam. Até para seguir a nossa vida. Sabe? Olhar para dentro de si, ter esse olhar para dentro de si é importante, é fundamental. Saber o que você está sentindo, por que você está sentindo, o que fez com que você sentisse o que você está sentindo e como lidar, o que fazer com o que você está sentindo, tá bom? Então, talvez as palavras tenham sido assim, hoje, sexta-feira, poxa, de repente você não queira refletir, aí eu chego e coloco você para refletir, poxa vida, não era esse o foco. O que eu queria deixar aqui como mensagem para você é: você é importante, eu acho você importante, para mim você é importante, saiba disso, tá? Então fica com Deus, desculpe pelo áudio extenso demais, tudo por conta daquele rapaz que me fechou, mas não tem problema, estamos aqui, tá? Bom dia para você, excelente manhã, sexta-feira abençoada.